Durante as festas de carnaval é bem comum os brincantes jogar amido de milho, espumantes, usar maquiagem com glitter. É bem divertido isso daí, viu? Só que esses produtos podem cair nos olhos, prejudicar a sua visão. Então é por isso que o Murilo Lucena vai conversar com uma oftalmologista para trazer esses alertas e também orientar como é que podemos deixar o carnaval divertido, colorido, mas sem aquelas consequências desagradáveis, né, Murilo? É isso, Vanessa. E a gente sabe muito bem que essas festas são conhecidas também pelo exagero e não é diferente com relação a esses produtos que você acabou de citar aí. Muita gente, por exemplo, lança mão ali do amido de milho para na brincadeira, né, do mela-mela, como a gente costuma chamar nesse tipo de folia, e acaba jogando nos olhos das pessoas, e que é parte também dessa brincadeira, pegar alguém de surpresa, jogar ali no rosto, mas até que ponto isso pode ser prejudicial? É o que a gente vai saber a partir de agora com a nossa especialista aqui, a oftalmologista, a Raiza L. Eu já começo perguntando, doutor, em relação a quem usa lente de contato. Foi surpreendido ali com amido de milho? Qual é o risco que a pessoa tem? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Um prazer estar aqui no seu programa para falar sobre o cuidado com a visão, principalmente nessa época do carnaval. Então, muito cuidado com esse amido de milho, tem um risco muito grande de causar infecções e inflamações nos olhos. Então, se acontecer isso, imediatamente você tem que retirar a sua lente de contato, pode enxaguar bastante os seus olhos com água corrente, tá? Se você tiver um lubrificante, é adequado utilizar o lubrificante também e se consultar imediatamente conosco para a gente ver se não teve algum machucado, alguma ceratite e um risco muito grande de infecção. Então, muito cuidado com qualquer coisa que cair nos olhos, lave imediatamente e logo em seguida consulte conosco para a gente saber o que está acontecendo e tratar da melhor maneira possível. Orientações para quem, por exemplo, também exagera naquela maquiagem, um glitter também, nesse químico, ele quando começa a cair, derreter por conta do suor ou mesmo da chuva, começa a entrar ali também na região ocular, o que pode causar de risco, de irritação? Perfeito. Então, muito cuidado com maquiagem, rímels, né? As mulheres usam muito, glitter também, próximo às áreas dos olhos. Tente evitar passar muito próximo à área dos olhos. Maquiagem também a gente não recomenda compartilhar, porque tem um risco muito grande de alergias, conjuntivites alérgicas também, ceratite. A mesma coisa do amido de milho. Caiu alguma coisa no seu olho, você sentiu uma sensação de corpo estranho, um incômodo, um embaçamento da visão, você tem que lavar imediatamente com bastante água abundante. Se você tiver um colírio lubrificante, lubrificar e vir na clínica para a gente examinar. Às vezes pode acontecer pequenas lesões na córnea, microlesões na córnea, causando uma ceratite, que a gente precisa tratar, porque se não tratar pode evoluir para uma infecção, uma inflamação na córnea, que a gente não quer, em nome de Jesus, aconteça com você. Então, muito cuidado, o olho é uma região muito nobre, que tem que ter todo o cuidado possível. Doutora, muitas folias acontecem exatamente à beira-mar e alguma pessoa pode correr o risco de estar ali com o olho irritado, correr para a água para lavar. Mas a água salgada também já traz outro risco. Exatamente, muito cuidado. Às vezes água, assim, a gente recomenda água corrente, água filtrada corrente para lavar imediatamente em caso de algum trauma, alguma sujeira. Mas, assim, muito cuidado porque tem risco, sim, protozoários, vírus, bactérias, pode estar nessas águas, então muito cuidado. Uma coisa muito interessante com relação ao carnaval são traumas oculares. Infelizmente, pode acontecer cotoveladas, infelizmente garrafa, então, assim, imediatamente caiu alguma coisa no seu olho, você sentiu um flash, uma baixa de visão súbita, uma visão embaçada, a gente precisa imediatamente fazer o exame chamado mapeamento de retina, que é o exame que a gente vai avaliar se está tudo bem com a periferia da sua retina, se não teve um descolamento de retina. Então, qualquer trauma no olho, a gente precisa ver com muito amor, com muito carinho para ver o que está acontecendo e tratar da melhor maneira possível. Em relação à autoexposição ao sol também, para quem está brincando, está ali o tempo todo olhando sem o óculos de proteção, por exemplo, isso também pode causar algum tipo de dano a longo ou curto prazo para a vista? Perfeito, excelente. Essa época de carnaval, né, o sol, então as pessoas estão mais expostas à desidratação e ao olho seco, tá? Então é muito importante lubrificar bastante os olhos, lubrificar e se hidratar bastante, tomar bastante água, utilizar também bonés, óculos escuros com proteção ultravioleta, porque tudo isso são proteções para o seu olho, protege contra sol, contra poeira, contra qualquer sujidades que pode acontecer no ambiente e hidratar bastante, tanto de forma oral quanto na forma de colírio, é muito importante para evitar a desidratação e o olho seco severo.
A senhora falou em relação a uma pergunta que chega para a gente em relação ao uso somente de colírio ou posso usar também soro para lavar o olho? Excelente pergunta. Acontece muito, meus pacientes perguntam muito aqui na clínica. Gente, soro não é recomendado dentro dos olhos, porque ele pode causar uma irritação, uma desidratação. Dentro dos olhos, apenas colírio mesmo, tá? Colírio lubrificante, de preferência prescrito pelo seu médico oftalmologista que você confia, que você gosta, porque o olho ele pode sim desidratar se utilizar soro fisiológico. Então, soro, gente, não é bom dentro dos olhos. Dentro dos olhos, apenas colírio mesmo. Conjuntivite, e como de alguma forma a gente pode evitar isso no carnaval? A gente está ao lado de tanta gente, a aglomeração é quase que impossível na hora da folia, mas há alguma maneira de evitar? Perfeito. A principal maneira é não tocar nos olhos. A gente até recomenda os olhos, a gente não pode coçar, não pode tocar, porque além de gerar conjuntivites, inflamações, conjuntivite alérgica, viral, bacteriana, pelo ato de coçar os olhos, pode causar machucados na córnea, pode causar algumas doenças na córnea, ceratite. Então, não coçar os olhos, o olho a gente não toca, tá? Utilizar colírios, recomendável, tá certo? Isso tudo vai te dar uma segurança para evitar conjuntivites, irritações nos olhos. Os pais que estão acompanhados das crianças, dos pequenos, também precisam ficar mais atentos, por exemplo, quando a criança ou foi atingida por algum desses produtos, ou químico, ou esses que a gente costumou lembrar aqui, essas farinhas, de evitar que a criançada faça isso, né? Lesione o olho coçando desse jeito? Perfeito, exatamente. Então, caiu qualquer coisa no olho, imediatamente lavar com água abundante, na mesma hora em casa. Se mesmo lavando persistiu os sintomas, olho vermelho, visão embaçada, dor nos olhos, tem que se consultar imediatamente, porque aqui na clínica a gente vai pingar um colírio chamado fluoresceína, em que a gente vai ver se tem algum machucado, alguma ceratite na córnea e tratar imediatamente, seja com colírios, com antibiótico, com anti-inflamatório, para dar um conforto para o paciente e acompanhar, tá? Então, qualquer coisa que acontecer nos seus olhos, vai ser um prazer cuidar de vocês. Muito obrigado pelas dicas. A doutora Raiza Ellen nos ajudou a entender um pouco desse cenário e você em casa também entendeu aí o cuidado que você precisa ter com a visão, independentemente de ser só no período da folia, mas agora nesse período a gente traz esse cuidado maior, essa atenção maior por conta, né, da brincadeira. Se for brincar, se for curtir o carnaval, sem risco nenhum. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Murilo, pelas orientações, né, para o pessoal que vai curtir as prévias de carnaval. É isso.